a eleição da nova gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional cearense. As eleições, você deve estar sabendo, acontecem na próxima quarta-feira, dia 17. São 3 chapas disputando o comando da OAB para o triênio 2022-2024. Correto, né? 2022-2024. Correto. Por sorteio, o nosso entrevistado de hoje é dessa voz que você viu falando aí, correto, candidato a advogado Daniel Aragão, da 90 OAB por você, que vou falar um pouquinho aqui no perfil dele. Daniel fundou em 2009 a Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e de regiões do Ceará, Haja Forte. Foi o primeiro secretário do Colégio de Presidentes da OAB Jovem, realizado na Conferência Nacional da Advocacia. Presidiu a Comissão de Matrizes Energéticas do Mercado de Capitais e Commodities da OAB Ceará, isso em 2010. Foi membro da Comissão de Exame da Ordem da OAB e da Comissão de Seleção e Prerrogativas da OAB entre 2010 e 2018. E conselheiro da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Governo do Estado do Ceará. Bom dia para o senhor. Bom dia. Muito obrigado pela sua vinda até aqui. Eu já começo perguntando que propostas diferenciam a sua chapa dos demais concorrentes. Vamos lá, Nonato. Primeiro, agradeço aqui o convite, né, de estar participando aqui do Jornal do Jagadeiro e de ter a oportunidade, né, de falar um pouco sobre as nossas propostas e sobre a chapa OAB por você, né? E agradecimento especial também. Eu sei que o nosso tempo é curto, eu tive a oportunidade de assistir sua palestra sobre o perdão e foi algo muito bonito que sai da palestra muito bem. Muito obrigado. Alguns anos atrás, alguns anos mesmo, não recordo nem o tempo, mais de 10. Já faz tempo, eu tenho 120 anos de atividade e o senhor deve ter pego uns 10 por aí. 10 por aí. O senhor é jovem ainda. Foi até bom você ter falado isso, né? Muita gente, nosso laço, né, com a OAB, como você disse mesmo no currículo, sempre foi em relação à jovem advocacia, né? Exato, porque eu vi aqui no perfil. Só que eu já tenho 45 anos, né? E para ser considerado jovem advogado, apesar que não é pela idade, né? É o tempo de exercício na profissão. Uhum. Que é considerado até 5 anos de profissão. Depois você me diz onde é que tem essa fonte da juventude. Tá bom, pode deixar. Pois mas vamos lá, vamos falando aqui das nossas propostas, né? O nosso chapa OAB por você, né, ela nasceu do movimento chamado Movimento OAB Diferente, né? Nós queríamos exatamente mudar o sistema de ordem, mudar no seguinte sentido: trabalhar pela advocacia, algo que nós notamos que houve uma ausência, né, nos últimos anos, e elaborar propostas diferentes do que é posto, né? Nós observamos que sempre as chapas que hoje são da situação, nós consideramos uma chapa de oposição, e as chapas dos nossos colegas lá são chapas de situação, com sempre propostas e nunca cumpridas e sempre mais do mesmo. E foi aí que nós reunimos e fizemos uma evolução, né, de pilares para chegar nas propostas. E com o principal atributo, falar a verdade para a advocacia, né? Não tomar como base as pesquisas qualitativas, né, que é o que o advogado e no caso o advogado que é eleitor, né, quer ouvir, né? Nós ouvimos falar a verdade e como falando a verdade? Dizendo para eles o que a advocacia precisa. Isso é bom, eu estou fazendo essa introdução, tá, Nonato, para você entender que, por exemplo, o advogado, em todas as pesquisas, ele fala muito de anuidade. E eu preciso passar para o advogado que a anuidade é importante, claro, né? Tudo que mexe no nosso bolso é importante. Mas eu não posso prometer, como sempre foi prometido em outras gestões, que vou baixar a anuidade, algo que o nosso Conselho Federal proíbe. E é muito comum os outros presidentes, em gestões anteriores, prometer não cumprir, como foi feito na última eleição, prometeram de 600 para 300 e hoje ela custa 880. Então, nós queremos falar a verdade, colega advogado, nós não vamos baixar a sua anuidade, mas nós temos como pilares fomento de renda e isenção de taxas, que são inúmeras dentro da advocacia, além da anuidade. Né? Então, isso é um dos nossos pilares, né? Outra questão também que nós falamos de pilares, que são base das propostas, a questão de transparência da ordem. Quando eu falo transparência e participação da classe, né? Quando eu falo de transparência, não só de transparência financeira, tá? Eu acho que transparência financeira é uma obrigação, não só no ente público, como no ente privado.
mas transparência de atitudes e ações. É você ser, nós, a OAB, que defende tanto o Estado Democrático de Direito, defender a democracia dentro da própria classe, né? Abrir escolha para todos os cargos que a OAB tem assento, né? Como o 5º Constitucional, que vem aí agora, aberto para a classe, como cargos em contencioso tributário de estados e municípios, junto comercial, conselhos do meio ambiente aberto para a classe, claro, seguindo os requisitos formais que é necessário. Então, transparência em tudo. E, obviamente, a transparência de contas, né? Que o presidente precisa justificar suas idas a Brasília, idas ao interior, por que o orçamento do ano de 2021, do segundo semestre, é maior do que o o orçamento, não, as despesas, né, gastas no segundo semestre do ano eleitoral é bem maior do que nos 2 anos anteriores. Gasta-se muito dinheiro nas campanhas? Nas campanhas gasta sim muito dinheiro, né? Apesar que a nossa chapa é uma chapa, ela é diferente em todos os sentidos, inclusive em termos de custos financeiros, né? A nossa chapa, a gente não é atrelado à gestão, né? Nós não temos nenhuma máquina institucional que dá um suporte, né? Como as outras 2 chapas têm, que é quase natural isso, né? Eles vão ter sempre estar na mídia porque estão ocupando cargos institucionais. Um é presidente do OAB, outro é presidente da Caixa. Então, é natural que por si só eles já tenham essa ajuda. Nós não temos esse suporte. Só que a nossa chapa, tá, Nonato? Ela é uma chapa jovem, tá? Eu sou mais velho, né, da criação da chapa, né? É uma chapa que tem uma média de 35 anos de idade, tá? E nós utilizamos as redes sociais como principal ferramenta da nossa campanha, né? Instagram, WhatsApp, e o que fala também da questão do offline, que é a visita, o corpo a corpo, conversando com colegas advogados, né? Uma curiosidade, você falou aí através da internet, a exemplo da política partidária, existem fake news também que são divulgados pelas redes sociais em relação à campanha? Existe também. É mesmo? Existe. Apesar que nessa campanha, em relação às anteriores, eu estou vendo que ela está mais segura. Está mais segura, tá? Uhum. Teve fake news, mas poucas, né? Em relação às anteriores, quando era bem mais... Era praticamente diariamente uma fake news. Pelo menos até agora, já diminuiu bastante, né? Para um dos postulantes que ontem esteve aqui, ele considera que há uma ordem omissa, e o senhor falou ainda há pouco algo que lembra isso, que deixou de ser protagonista e que não tem cumprido o seu papel realmente institucional da forma como deveria. O resgate a essa credibilidade, Daniel, e a valorização do advogado, pelo que eu ouvi até aqui, estão na pauta da sua campanha também. Estão sim, mas foi até muito bom essa pontuação, porque eu desenvolver o seguinte raciocínio. O que é que hoje o presidente da OAB, apesar que nós estamos falando de presidente da OAB, mas não é um presidencialismo, né? Nós elegemos uma chapa, né? Que é constituída por uma diretoria, por conselheiros, que funciona, para o telespectador que não sabe como funciona a OAB, é como se fosse uma Câmara de Deputados, né? E pelo um Conselho Federal, né? Que defende os interesses da classe a nível Brasil, né? Principalmente quando fala-se de legislação federal. Tá? Mas o que a OAB principalmente precisa é de trabalho. Quando eu falo de trabalho, né, que foi isso que fez com que a advocacia se distanciasse, porque o trabalho, em vez de ser para poucos, e sim para muitos, em prol de toda a classe, né? Com esse trabalho é consequência natural que o advogado, o presidente do OAB e sua chapa, trabalhando em prol dos advogados criminalistas para que eles não passem pelas dificuldades que eles passam e aberrações em relação às nossas prerrogativas dentro dos presídios do Ceará, sendo tratados igual aos criminosos, que o advogado que trabalha na área administrativa possa ter acesso, né, às sindicâncias, né, como advogado, para poder cumprir a sua prerrogativa e a defesa do seu cliente. Então, o que nós precisamos é trabalho para poder resgatar. E por isso que o nosso número é 90, né? Então, eu acho que o resgate da advocacia depende do advogado ver que a OAB voltou a ser protagonista e voltou a fazer alguma coisa por ele, advogado, e não por meia dúzia
de colegas que estão no poder exatamente há 20 anos, né? Falando sobre prerrogativas, colegas seus em outros estados estão colocando na pauta, por exemplo, que a advocacia deve ter, os advogados devem ter porte de armas para ter as suas prerrogativas atendidas. A arma vai fazer valer isso? Não, na verdade, deixa eu até explanar melhor. Não existe uma ligação da arma com a prerrogativa em si. Não, eu imagino que seja o cara chegando, não dá, deixar entrar, não, tá aqui. Exatamente a defesa, a questão, quem defende o uso da arma, né? Eu acho que essa questão da prerrogativa não seria a base da defesa, porque a prerrogativa, o que é a prerrogativa? A prerrogativa é exatamente a defesa do seu cliente. Institucionalmente. Que é institucionalmente. Quando você fala de prerrogativas de advogado, você está falando da defesa da sociedade, né? Tipo uma busca e apreensão no escritório de advocacia. Isso vem sendo barrado no trabalho de vocês? Isso aí é o que tem que ser barrado, né? Na verdade, isso foi uma coisa feita a nível Brasil. Mas a questão da arma é uma regulamentação, né, que precisa ser feita exatamente para os advogados eu até conversando com um colega, o doutor Sávio, e ele me orientou e falou muito sobre o tema e abriu minha mente em relação a esse assunto. Porque a maior dificuldade hoje do advogado é a questão da subjetividade para ele ter o porte de arma, até saindo um pouco da esfera do exercício da nossa profissão. Então, o que nós precisaríamos em relação da porte de arma seria uma objetividade, em vez de subjetividade no delegado da Polícia Federal. Né? Então, ter requisitos para o advogado ter ou não ter o porte de armas objetivos. O senhor é favorável ou não? Eu sou favorável ao porte de arma desde que seja específico, regulamentado e para algum exercício de profissão de advogados específicos. A impressão que dá... Mas isso, na minha visão, não tem a ver com uma prerrogativa em si, e sim com o exercício determinado de profissão de alguns colegas que trabalham numa área que exige uma maior segurança para ele. A profissão exige segurança e é dada isso a ele? Na verdade, a segurança hoje não é dada a ninguém, né? Mas até, Donato, só para voltar aqui um pouco o meu raciocínio em relação ao resgate, tá? O número 90 nós escolhemos exatamente por estudar a fundação da Ordem dos Advogados do Brasil em 1933, a fundação dos Advogados do Brasil no Ceará. Então a próxima gestão vai ser a gestão dos 90 anos da Ordem. Então foi por isso que nós, com base nisso, nós queremos resgatar a Ordem com muito trabalho, levando a advocacia. Agora, levando um dos principais, voltando já lá quando eu falei de pesquisa de anuidade, não querendo enganar a advocacia, a questão da partidarização muito forte da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós defendemos totalmente a partidarização, né? E essa defesa da partidarização, com isso, a consequência disso é levar a OAB voltar a ser protagonista. E não, como ela nos últimos anos de gestão, né, nos últimos 6 anos, uma OAB muito ligada à partidarização, e eu sempre falo, todos os advogados que têm oportunidade de me ouvir, não é que nós sejamos contra a partido A, contra o partido B, a governo, quem está no poder, não. Nós queremos, pelo contrário, né? Nós queremos que a OAB participe, sim, seja muito atuante na política, mas ela tenha autonomia e não seja submissa aos governos estadual, municipal, federal, né? Que é o que nós temos acompanhado nos últimos anos. Nós não temos hoje mais comissões atuantes que tenham, vamos dizer, coragem de entrar com ação, né? Que é algo que está na Constituição Federal, contra uma medida do governo estadual, municipal, exatamente porque hoje a partidarização é muito forte dentro da ordem, né? E é uma das principais premissas nossas. E né? como é que o senhor vê a politização, por exemplo, da atual gestão nacional da OAB? A politização, tá, Nonato, ela vai em todas as esferas, não só na nacional, não só federal. Não só federal, e acho que se você pegar os 27 estados do Brasil, o Ceará é um dos mais partidarizados, tá? A nível federal, eu vejo assim, a OAB ela tem um contrassenso enorme, né? Porque a OAB é uma das principais entidades, se não for a principal, né, defensora do Estado Democrático de Direito, né? Principalmente na época da ditadura, 60, 70, histórica a participação da OAB nessa questão. E nós não temos eleições
diretas, né, para presidente do Conselho Federal, né? Você vê hoje... A eleição é feita A eleição é feita indiretamente. Quem escolhe são os conselheiros federais eleitos, que é no dia 31 de janeiro, no dia 1º de fevereiro, que eles tomam posse como conselheiros federais e votam no próximo presidente do Conselho Federal. Mas tem representante dos estados? Representante dos estados. Né? Só que o próximo presidente já está escolhido por um acordo feito entre os atuais presidentes. Então, o nosso colega advogado que vai escolher o seu presidente aqui no Ceará, no caso, no próximo dia 17, já tem um nome já. Já tem o nome do presidente do Conselho Federal, por acordos realizados. Então, como nós, defensores do Estado Democrático de Direito, não abrimos para a nossa classe fazer essa escolha. Por isso que quando eu falei da transparência da escolha do quinto constitucional ser aberto para a classe e ratificado pelo Conselho Estadual, é exatamente pela defesa do Estado Democrático de Direito. Né? Então, a questão da politização e partidarização, ela influencia em tudo. Influencia na morosidade da justiça, porque eu não vou ter lá uma OAB brigando por um aumento do orçamento do Poder Judiciário, porque ela vai defender os interesses do Executivo. Dando um exemplo. Né? Porque a gente sabe que a morosidade não é só questão financeira, questão de gestão, né, administração, mas a questão financeira influencia com certeza na morosidade. Então, se a OAB fosse mais presente na briga do orçamento, ela está abraçada com o judiciário, brigando, quando eu falo brigando, discutindo, né, com o Poder Executivo para melhorar o orçamento do Poder Judiciário, automaticamente a gente poderia até depois, com mais força, cobrar o próprio Poder Judiciário pelo fim da morosidade, no caso especificamente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Daniel, nós estamos saindo, não só a atividade de direito, mas todas as atividades do mundo estiveram sofrendo com a pandemia. A atividade profissional dos seus colegas também deve ter acarretado dificuldades para o exercício da atividade no ano passado. Foi agora, com a flexibilização, que há algum procedimento que tenha facilitado até mesmo o desempenho profissional, não é isso? A advocacia, como todas as profissões do mundo, não vamos falar especificamente do Brasil, sofreram, obviamente, consequências da pandemia, né? Mas a OAB, ela é uma entidade diferente em todos os sentidos, porque é uma entidade muito rica. Né? A OAB ela tem um orçamento anual de 30 milhões, entre 25 e 30 milhões de reais. Né? Então, quando eu falo, a OAB ela tem como dar um suporte para o advogado, não só o suporte de assistencialismo em si, tá? Mas sim um suporte de estrutura para a advocacia trabalhar. E isso tem sido feito durante essa pandemia? Não, a OAB não fez esse papel, nem o papel assistencialista em si, que nós entendemos que há necessidade sim, tem colegas que precisam do assistencialismo direto, né? Como a estrutura física, né? Não vamos longe, né? O Daniel já é um advogado, sou candidato a presidente da OAB, já tenho estabilidade, né? No meu escritório, já advogo há mais de 10 anos. Mas quem está saindo? Como é que você começa? Como é que você não tem estrutura física? Hoje as audiências são virtuais. Daniel, mas é melhor a audiência virtual? Depende. Você vai ter um colega que não tem escritório, que às vezes não tem, a gente pensa que internet é uma coisa comum, mas a internet custa R$100, não é todo mundo que pode utilizar. Muitos chegam a fazer direito com a intenção de fazer concursos. De concursos públicos que praticamente não teve nos últimos anos. Né? Uhum. Então ele vai sim para a advocacia. Eles estão parados, estão aí sem fazer nada. No mercado. Ou pelo menos na atividade, fora da atividade. Por isso que uma das principais propostas nossas, até pela minha experiência como presidente do Fórum dos Jovens Empresários, né, que é algo muito bem feito pela ADES, né, que é a agência reguladora do governo, que é como se fosse uma câmara setorial, é passar para a advocacia o fomento para ele ganhar o seu dinheiro e os seus clientes, né? E dessa forma, projetos como a criação de câmara de arbitragem dentro da OAB, quantos empregos de advogado pode gerar? Estrutura física, né? Eu acabei de falar que a OAB é milionária, né? Fora que a gente tem que lembrar que a OAB tem ela pode fazer parcerias enormes com outras instituições privadas para atrair investimentos, porque é um público enorme, né? Para a criação, por exemplo, que se fala, né? de salas para realização de audiências, né? Porque muitos dos clientes de advogados não têm
internet, espaço físico, algo que nós podemos fazer, e principalmente passar o comportamento empreendedor para o advogado, para ele iniciar a sua profissão e ganhar o seu dinheiro e seus clientes, né? O tempo é algo assim incrível, ninguém consegue segurá-lo, né? Estamos chegando ao final. Eu vou dar a oportunidade de, em 1 minuto, você fazer uma convocação aos seus pares para que possam participar da eleição e também defendendo aí a sua campanha. Pronto, sua vamos lá. Óbvio, né? Agradecer rapidamente na TV Jangadeiro pelo espaço aberto aqui para a gente, tá? Primeiro eu queria convocar a advocacia para não deixar de ir no 17, tá? O Mundo OAB, né? Eu vou para tentar resumir, são adimplentes hoje em torno de 21 mil advogados. Em média, 25% não votam no dia. Então, hoje, 30% da advocacia escolhe um próximo presidente. E o pior, que sempre quem vai votar são quem tem interesses, né? Porque estão já dentro do sistema da OAB. Então, a grande massa da advocacia, que não está dentro da advocacia, que não participa da advocacia, não vota, mas quer fazer diferente. Então, o primeiro pedido é que o advogado vá votar, né? Espero que vá votar no 90, no Daniel Aragão, na Camila Góes, no Lucas Conrado, né? No Caico Borelli, vá votar na nossa chapa. A chapa tem quantos participantes? 114. 114. Caso o colega ache, né, que o 90, mas vá votar, mesmo que seja nas outras chapas, né? Ficamos tristes, mas está sendo cumprido o papel democrático que nós tanto defendemos, né? E o meu recado é bem simples para a advocacia: não abandonem a OAB, acreditem na advocacia, acreditem na chapa OAB por você e principalmente acredite em vocês, né? Porque votar na chapa OAB você é acreditar na advocacia. Então, mais uma vez, não abandonem a OAB, votem em 90, voto Daniel Aragão. Esse é o nosso principal recado aí, principalmente para os advogados e advogadas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Daniel Aragão, que encerra aqui a série de entrevistas com os candidatos ao pleito da OAB, que vai acontecer a eleição no dia 17, na próxima quarta-feira. Por isso a gente está também enfatizando a necessidade de cada profissional cumprir com o seu dever cívico. Colocando aqui. Um grande abraço, sucesso. Obrigado.